Olá, boa noite a todas e a todos. O nosso bate-papo de hoje com Pedro Lobo, nós iremos discutir e abordar um tema muito importante, que é a economia criativa e a sua importância para o desenvolvimento local sustentável. Nada mais, nada menos, nós contamos hoje com a ilustre presença da doutora Cláudia Leitão, ela que foi secretária de Cultura do Estado, período de 2003 a 2006, e secretária da Economia Criativa nos governos Dilma, no período de 2011 a 2013. Né? Então, é uma profunda conhecedora do assunto e defensora desta atividade importante para a economia. Doutora Cláudia, muito obrigado em atender ao nosso convite. Você que está aqui para essa semana por a região do Cariri, fazendo vários encontros, e aqui em especial o encontro de negócios da economia criativa sustentável. É uma alegria estar aqui no Cariri. Acho que o Cariri é uma região perfeita, oportuna para esse tipo de mudança na nossa lógica de desenvolvimento. E o Cariri precisa dar o exemplo, não só para o Ceará, nem só para o Nordeste, mas para a América Latina, para o Brasil, não é? De que é possível construir novas formas de viver que sejam pautadas em valores outros que não do nosso tradicional sistema capitalista, que é tão explorador, que é tão concentrador e que é tão excludente. Eu penso que a economia criativa é uma oportunidade para que a gente repense os modelos de desenvolvimento brasileiros, que a gente precisa, digamos assim, transformar rapidamente. O Brasil não pode ser um país só exportador de grãos, de matéria-prima. Nós temos cultura, né? Nós temos produtos e serviços que têm grande valor agregado, e as formas de produzir essa economia é que devem ser pensadas. Uma economia criativa não é uma economia só de setores criativos tratados como a economia tradicional. É preciso tratar essa economia a partir de princípios éticos, humanos, solidários, colaborativos. Aí é que mora o perigo, aí que é bom a gente pensar e falar. Muito bem. Doutora, para os nossos ouvintes, a senhora poder fazer qual a definição da economia criativa? Pois é, essa pergunta tem a ver exatamente com o que eu estava dizendo. A gente tende a considerar que a economia criativa é a economia dos setores criativos, né? E acaba reduzindo isso na visão até um pouco inglesa, um pouco saxônica, porque, de uma certa forma, essa expressão foi cunhada na Austrália, depois foi para a Inglaterra, de lá isso se espalhou pela Europa, hoje é uma expressão que é reconhecida em todos os continentes, em todo o planeta. A pergunta que a gente tem que fazer é, será que a gente tem que fazer no Brasil como eles fazem lá, no hemisfério norte? Eu penso que não. Eu acho que nós precisamos tratar a economia criativa não somente como a economia que realiza dinâmicas econômicas de criar, produzir, distribuir, comercializar, consumir ou exportar produtos e serviços, mas é a forma como, é o modo de produzir, digamos, uma relação econômica. Essa relação econômica ela pode explorar, como é o caso, por exemplo, da moda, que é um setor criativo, mas se eu pensar na moda produzida num lugar por meninas, sem direito trabalhista, depois isso vai ser vendido numa loja de departamento grande, e ninguém pensa na hora que compra aquela peça de roupa que aquilo é feito de forma insustentável, com um consumo de água absurdo e explorando uma criança. Essa é a discussão sobre a economia criativa. Que economia a gente pode fazer que permita fazer crescer e expandir os nossos imaginários, as nossas produções culturais, respeitando os seres humanos. Eu acho que isso é muito importante, trazendo as pessoas para dentro dessa economia, que nada mais é do que a lógica da palavra economia, não é? Economos, cuidar da casa. É um pensamento ecológico que a gente precisa desenvolver. Isso é sustentabilidade, né? Esse conceito da Agenda 2030 do que deve ser sustentável. Muito bem. Trazendo agora para o Cariri. O Cariri, dentro do conceito da economia criativa, é um caldeirão cultural. Sim. De diversas manifestações culturais e artísticas que nós temos aqui no Cariri. Prova disso é que a tradicional pau da bandeira, as tradições lá em Barbalha, por exemplo, que com a retomada agora após a pandemia, a gente pôde perceber o quanto de manifestações culturais, maneiro pau, reizado, folclore, fanfarras. Só de fanfarras nós temos aqui catalogadas quase 200 fanfarras, enfim, é uma cultura da moda, das músicas. Então aqui é um verdadeiro celeiro, um caldeirão cultural muito pulsante que precisa ser explorado de forma sustentável para gerar o desenvolvimento da economia do Cariri. É verdade. Agora, isso tem que ser feito de uma forma sustentável mesmo, porque você vê
eu posso ter muita riqueza cultural e ter muita pobreza econômica, não é? Que é o que acontece aqui no Acontece aqui, acontece em muitos lugares, né? Toda a América Latina, digamos, digamos que o nosso continente aqui, América do Sul, Central, Caribe, África, não é? Nós temos uma parte do planeta que produz muita cultura, onde nós temos ainda culturas populares, tradicionais, grupos, não é, de pessoas que têm conhecimentos ancestrais, não é, ofícios ancestrais. Por que isso não se reverte, não é, em dignidade? Não é? Aí é o papel da política pública, aí é o papel do Estado. O Estado ele tem que ser liderança na formulação de políticas que tratem esse ativo cultural como também um ativo do bem viver, como um ativo também econômico, sem explorar, sem criar essa lógica, não é? Digamos assim, que às vezes o turismo, como enquanto indústria faz, você toma a atividade cultural como uma atividade totalmente mercantilizada, o atravessador é aquele que recebe e quem produz a cultura não ganha nada. Isso é um erro grave, né? Eu não posso, exatamente numa terra como o Cariri, onde você tem essas manifestações que são exemplos de resiliência, de gente que tem uma visão comunitária, gente que vive de uma forma convivial, transmitindo saberes. Os mestres da cultura são tão importantes, eu tenho orgulho de ter criado em 2003 essa legislação dos mestres, entendendo que os mestres eles têm uma forma sustentável de viver, de se comportar, e isso não pode virar, digamos assim, uma manifestação a ser mercantilizada a qualquer preço. Eis aí a tarefa do Estado, é de conduzir esse processo, formular políticas, valorizar e salvaguardar essas expressões sem deixar que elas se tornem vazias de sentido, que elas percam o significado e elas se tornem insustentáveis, não é? Isso mesmo. O povo do Cariri é um povo criativo por natureza, né? Nós temos aqui a criação e o imaginário da tribo que a gente chama de tribo Cariri é muito forte. Doutora, nesse contexto, quais então seriam, na sua avaliação, os principais desafios para o fortalecimento e desenvolvimento da economia criativa aqui no Cariri e em toda a América, como a senhora já pontuou? Pois é, eu penso que a gente tem que fazer um modelo diferente dos modelos europeus. Eu começo querendo que a gente aqui construa um modelo próprio. Acho que o Cariri tem um lugar importantíssimo, a URCA tem um lugar fundamental, não é? Nós estamos aí advogando, eu ofereci até para a universidade a proposta de um primeiro curso tecnológico, um curso superior, uma graduação em economia criativa, em formato de curso tecnológico de 3 anos. Por quê? Porque você tem uma juventude que precisa estudar, se preparar para lidar com essa economia. Não há lugar para amadorismo, não há lugar para empiria, para você ficar errando. Você precisa dar sustentabilidade para esses pequenos negócios criativos que o Sebrae trabalha, não é? Pequenos empreendimentos, muitos deles, se não forem bem geridos, vão morrer, vão quebrar, não vai acontecer. Nós precisamos dar sustentabilidade ambiental, social, cultural, política e econômica aos negócios criativos no Cariri. Para isso a gente precisa educar as pessoas, elas têm que entender que a gestão dos empreendimentos é importante, como gerir esses empreendimentos. Eu tenho que ter informação, dados, pesquisa, diagnósticos, é preciso ter fomento, apoio, é preciso ter leis, ou seja, uma série de atividades que têm que ser pensadas e lideradas pelo Estado, mas com a governança da população. Quem sabe como é viver no Cariri e os problemas do Cariri é o caririense, é quem está aqui. Então são eles que têm os problemas, mas também as alternativas e as soluções para os seus problemas. Na sua avaliação, doutora, quais são os principais produtos de economia criativa que o Cariri se destaca nesse desenvolvimento, né? Como é que a senhora analisa assim, dentre tantas ações que a gente colocou, mas quais seriam, na sua avaliação, as que precisariam ser mais trabalhadas para a promoção do desenvolvimento local sustentável aqui do Cariri? Quando a gente fala de economia criativa, a gente fala de rede de setores, não é? O setor não está isolado. Quando eu penso na música, você falou da fanfarra, não é? A música tem uma relação enorme com as festas. As festas têm uma relação enorme com o turismo, não é? A integração. Todos esses setores de artes cênicas, toda a questão do design, toda a questão das mídias digitais, a gente está aqui trabalhando com mídia, com comunicação. Isso tudo é economia criativa. Não é? Quando eu estou pensando no patrimônio, aí a gente pensa aqui no Geoparque, a gente pensa na Chapada, nesse dossiê construído aí para a Unesco de Patrimônio da Humanidade, o ativo ambiental, as águas, tudo isso é recurso e é bem comum, ou seja, são bens de todos que nós precisamos proteger e valorizar.
É difícil de dizer no Cariri qual é o setor, digamos assim, que é mais proeminente, porque eles estão bem imbricados. É uma rede, onde você tem os mestres da cultura, outro, né? Artesanias, mestres que trabalham com barro, mestres que trabalham com as danças, não é? O caso do mestre Aldenir. Falar do mestre Expedito também é uma redundância, porque é um homem que soube fazer da sua cultura um empreendimento que hoje tem sustentabilidade. Então, é preciso juntar tudo isso num projeto único. O que a gente tem falado aqui é sobre território criativo. Vamos entender quais são as condições para se construir um território criativo no Cariri, com as condições necessárias de políticas públicas, de indicadores, de gestão que seja acompanhada pelos prefeitos e prefeitas. É isso que a gente precisa fazer, é dar profissionalidade à ação da economia criativa para a sustentabilidade da região. Doutora, para encerrar, como é que a senhora está analisando este encontro de negócios criativos e sustentáveis aqui do Cariri? Eu quero já parabenizar porque a senhora viabilizou a vida de um grande palestrante, um grande conhecedor e defensor da economia criativa, o espanhol que está aqui, o Antônio Lafante, que está aqui, fez ontem uma belíssima apresentação. Sim. Aqui no SESC, e hoje também vai fazer uma apresentação, uma oficina, e que a senhora irá conduzir. Então, desde já eu quero agradecer aqui a sua defesa árdua na defesa do desenvolvimento regional, do desenvolvimento com a economia criativa, que a senhora falou muito. Nós precisamos mudar a cultura de exportação somente nas commodities, seja milho, seja soja, seja proteína animal, como carne de frango e carne bovina, para a exportação. Nós precisamos valorizar o que nós temos de maior valor, que é trabalhar o ser humano, as nossas culturas que são muito fortes, e transformar isso num grande valor agregado que possa gerar o desenvolvimento com a sustentabilidade, que é o nosso desafio. O Cariri é um celeiro muito forte para isso, e nós precisamos de políticas públicas, de apoio governamentais para que isso se torne uma realidade. E de escuta do que a população já faz. A gente chama de tecnologia social, não é? Quer dizer, é entender como é que as pessoas encontram soluções para os seus problemas, é entender, por exemplo, tudo que acontece lá no espaço onde trabalha o mestre Aldenir do Reisado, né? Como é que ele mantém aquela tradição, como é que os anicetos se renovam e continuam vivos, não é? O SEBRAE tem um papel fundamental. Eu saúdo muito esse curso e esse seminário, porque o SEBRAE tem feito um trabalho no lugar do governo. O Ministério da Cultura acabou, a Secretaria da Economia Criativa acabou dentro do Ministério. E não há mais políticas, não há. Então, se não houvesse SEBRAE no Brasil, as políticas de economia criativa não avançariam em nada. Os programas, as ações estariam todos parados. Então, eu quero dizer aqui que hoje o SEBRAE tem um papel estratégico, porque vem mantendo essa bandeira da economia criativa, e é por causa deles que nós estamos aqui hoje, não é? Então, eu acho que o Cariri, como o Brasil todo, deve muito ao SEBRAE. Um trabalho muito sério, um trabalho muito consistente de levantar dados, de pensar em editais, de criar situações de feiras, de comercializar esses produtos, de conversar com os criadores, de pensar os insumos, de preparar as pessoas para gerir seus empreendimentos. Então, viva o SEBRAE, é muito importante estarmos aqui por causa do SEBRAE e entender que nós, em breve, eu aqui digo em viva voz, que eu espero que a situação governamental mude, que nós tenhamos governos que tenham uma outra visão do país e uma outra visão de desenvolvimento. E que ano que vem a gente possa, não é, tendo passado as eleições, retomar um Brasil criativo. É isso que eu desejo. Muito bem. Olha, em 2023 nós teremos um novo Brasil, se Deus quiser, e com as bênçãos do meu padrinho Cícero. Muito obrigado, doutora, e passo para as suas considerações finais e um bom trabalho aqui nesse belíssimo encontro que está sendo realizado aqui na cidade do Crato. Eu queria dizer que está comigo o professor Antônio Lafante, de Madrid, que tem feito um trabalho incrível no mundo inteiro, pensando como é que a gente transforma ideias das comunidades do planeta em protótipos de transformação da realidade, enfrentando problemas, envolvendo comunidades, entendendo esse conceito de comunidade criativa, no sentido exatamente de que as pessoas com metodologias adequadas são capazes de pensar os seus problemas e encontrar soluções para eles.
nem tudo tem que depender de governos. Nós precisamos ter uma sociedade forte e, nesse sentido, o conceito de comunidade ganha força. O Lafrentire está aqui fazendo uma oficina, nós vamos aqui discutir questões do Cariri, vamos chegar a respostas. Ontem ele fez uma palestra muito interessante sobre a cultura do prototipado. A gente tem que prototipar ideias, inovar. A palavra inovação é muito importante, é ligada à criatividade. Então, essa experiência com ele, eu acho que é muito rica para o Cariri. O Sebrae foi responsável por trazê-lo e eu estou aqui como uma assistente apoiando esse projeto. E eu espero que a gente possa voltar ao Cariri várias vezes para avançar com essas oficinas, construindo pilotos, construindo possibilidades de inserção desses setores criativos em outras formas de pensar desenvolvimento. Pensando comunidades criativas, territórios criativos, dando um conteúdo nosso para essas palavras, não copiando dos ingleses, mas pensando o que nós consideramos, não é, que a criatividade deve produzir novas humanidades e ampliação da cidadania. É isso. Mais uma vez, doutora, muito obrigado pela atenção, bom trabalho e fiquem com Deus, bom final de semana e até o nosso próximo bate-papo. Um grande abraço.